Olá! Então, aqui, ó, novamente, novo programa. Fala comigo, Deus, de toda a sua tarde, né? De quartas-feiras, todas as quartas, juntinho com você, no seu almoço, trazendo novamente mais um testemunho de uma mulher maravilhosa que chama-se Pastora Fábia dos Santos. Olha, vocês vão ouvir que testemunho hoje para você, um grande alimento espiritual, já que estamos falando de um horário de almoço, onde você está preparando o seu almoço, o seu alimento físico, né? E aí Deus dá esse presente para você, né? Que é um presente espiritual numa tarde de quarta-feira, né? Muito abençoada com esta mulher de Deus, uma mulher que tem uma obra linda na vida dela de conversão, e nós vamos conversar já já. Pastora, dá só um alôzinho aí pro nosso público aí, por favor. A paz do Senhor, uma boa tarde para você, né, no dia de hoje. Já chegamos aqui, né? Estamos aqui nesse dia para honra e glória do nome do Senhor. Fica ligadinho aí, porque Deus vai falar ao seu coração através, né, desse podcast hoje. Isso mesmo, porque esse podcast, pastora, é exatamente para Deus falar aos corações de quem nos assiste, né? Porque de quem está nos ouvindo, às vezes está num trânsito violento, né? No Verdade. engarrafamento, às vezes está almoçando, passou uma manhã chateado, chateada, com tantas preocupações, porque hoje a vida leva as pessoas a terem tantas preocupações, Muitas. né? Tá até caminhando na fé, mas está com a fé abalada, né? Então esse programa é justamente para trazer esperança para as pessoas, fazer com que elas tenham uma expectativa melhor espiritual, né? Que às vezes não foi para a igreja até o final de semana, mas não recebeu aquele alimento, não sentiu a presença de Deus. Mas hoje vai ouvir um testemunho abençoado Glória a através Deus. da senhora, que o Espírito Santo vai lhe usar para a senhora trazer essa leveza para essa pessoa que às vezes está tão abatida, tão amolada, tão chateada com tanta dívida, com tanta coisa para resolver e não dá conta, Não né? dá E conta. não dá conta. Muito bem. Olha, esse aqui é o 10º programa, é o 10º episódio da segunda temporada. Nós estamos na segunda temporada, esse é o 10º programa, que é o programa com a nossa pastora. Muito bem. Nós não vamos nos alongar, porque agora, no meio do programa, a gente vai dando os anúncios, falando tudo que tem que ser falado para você, tá bom? O programa está crescendo e tem que ser mais dinâmico, não é isso, Flávia? Tem que ser um programa mais profissional, né? Estamos aprendendo, sabe, pastora? Sim, Devagarzinho a gente vai aprendendo a trabalhar para o é Senhor, né? verdade. Fazer com excelência, porque a gente está aqui buscando sempre fazer com excelência para o nosso Deus. Sempre eu falo, ó, você foi convocado por Deus ou convocada por Deus para estar aqui fazendo a obra do Senhor. Todos, eu falo. Todas. Essa aqui é a obra do Senhor. Tá bom? Muito bem. Vou apresentar a senhora direitinho para o povo saber de quem se trata, né? A senhora é uma mulher, né, que tem duas filhas lindas, não é isso? É uma pastora de muitos anos, se converteu com 22 Com vinte e anos, dois não anos, foi isso? isso. Muito bem. Qual é o nome do seu ministério, É pastora? Ministério Voz da Palavra. Ministério Voz da Palavra. Voz da Palavra. Onde fica? Fica ali em Nilópolis, no bairro de Nilópolis. Nilópolis. No bairro de Nilópolis. Nilópolis, isso. Muito bem. Quer falar o endereço? Porque se Sim, alguém vamos estar passando então o quiser endereço. visitar, Quiser nos fazer uma sim, visita, sim. é Ministério Voz da Palavra, em Nilópolis, rua Ernesto Cardoso, 1472, em Nilópolis, de bairro de Fátima. Quando quiser fazer uma visitinha lá, as portas estão abertas. Muito bem. Então, agora eu vou dizer para vocês que ela é irmã de uma pessoa muito importante. Fala aí quem é a sua irmã. Revela quem é a sua irmã. Vou revelar para vocês, eu sou irmã da Bispa Cristiane, né? Isso. Abençoada, mulher de Deus,
Também sou irmã dela. Linda, maravilhosa. Linda. E já esteve aqui, você vai lá no nas nossas gravações do YouTube, que você vai assistir na íntegra, porque foi um programa ao Foi vivo bênção, dela. é. E geralmente aqui não tem corte, não. Mesmo gravado, a gente não faz corte, tá? E ao vivo também não. É tudo na íntegra mesmo. O que falou, tá lá. Aham. Entendeu? E você vai ver quem é essa mulher maravilhosa, que eu amei de paixão mesmo, É né? Assim, bênção. a gente vê como Jesus está nela, né? É Como opera verdade. através da vida da É bispa, verdade. né? Bispa Cristiane. Muito bem, soube também, alguém me contou que é seu marido também, o seu esposo é É pastor, pastor. que a senhora tem uma das suas filhas que até está aqui conosco, né? As Sim. filhinhas dela estão aqui, uma é obreira, né? Uma é Vitória e a outra é a... Camila. Ah, tá E tem vendo? um outro que também é pastor, que é o pastor Caio. Mas ele é o que É seu? meu Seu filho, filho também? isso. Então não tem só as duas, Não, não. Tem tem as mais duas, mais um, um menino. Que é isso, pastor que é também. Com pastor. quantos anos, pastora? Ele tem 26 anos, ele foi Já é pastor com pastor. seus 20, acho que tem uns 3 anos, com seus 22 anos, Que bota aí. bênção, né? Meu Deus, assim é fácil vir a Deus, Ah, né? A casa toda de pessoas ungidas, casa toda de pessoas levantadas, né? Do ministério, né? Maravilha. Isso é para você que está aí nos assistindo, se alegrar e ver que é possível, gente. É só se dedicar à obra, é só fazer a vontade de Deus, ouvir o chamado, é verdade. perceber o que Deus tem, né, O que Deus pastora? tem. Muito bem. Agora que a gente já se apresentou, já apresentou a senhora, então nós vamos começar umas perguntas. Não são perguntas tão difíceis, porque a senhora já sabe que a senhora vai dar um belo de um testemunho. Para Amém. começar, como foi o momento exato em que a senhora sentiu que a sua conversão aconteceu? Qual foi o momento que marcou na sua convenção? O momento que eu senti que verdadeiramente eu precisava, né, de Cristo foi quando eu estava grávida, né, da Camila, a jaconesa Camila, né, minha segunda filha, que a gente aceitava, mas não conseguia se firmar, né? A gente, quem quer Jesus ia para os cultos, é, é, levantava a mão, mas depois a gente voltava às mesmas práticas, não tinham aquela firmeza, né, Firmeza. de permanecer firme. Então teve um tempo que o Senhor virou para mim e falou, ó, é, você vai parar de brincar e você vai entender, né? O que eu tenho sobre a sua vida. E o Senhor tem uma frase comigo que o difícil não é você descobrir quem é Deus né? O negócio é a gente entender, aí a gente aí a gente renunciar, né, a nossa vontade, né? Porque Deus a gente tinha sempre, tinha alguém que orava, tinha alguém que ia, tinha alguém que buscava, mas eu, Fábio, a conhecer, né, a Deus eu tive que abrir mão das minhas vontades, né, para poder entender quem era Deus. E com meus 22 anos, eu entendi quem ele era, abri mão das minhas vontades para viver, né? E eu sempre falei para Deus, Deus, o dia que eu te servir, eu quero te servir com verdade. Eu não quero te servir entrando e saindo, saindo e entrando. Eu quero te servir, né, com verdade. Com meus 22 anos, eu conheci Cristo, né, de verdade. Nós estamos aqui, né, até hoje, para a honra e glória do Senhor. Deus falou fortemente, né, ao meu coração. É algo que só. Porque às vezes festa, lugares, né, você pode até ir, mas o vazio que tem dentro de você não vai preencher, porque é só um momento. Mas o Senhor, ele é a nossa suficiência, né? Ele entra, ele chega, ele preenche, ele faz. E foi isso que eu encontrei, né, em Cristo. Né? E quando ele entrou, ele falou ao meu coração, eu, né, agarrei a oportunidade, porque servir a Cristo, né, é a oportunidade que nos são dadas. Né? Eu agarrei essa oportunidade, né, e Deus falou ao meu coração o que eu seria, o que ele ia fazer, o que ele poderia restaurar sobre a minha vida, né? E eu abri mão das minhas vontades para estar vivendo a vontade do Senhor e descobrir, né, quem é Ele sobre a minha vida. E a senhora está falando uma coisa muito importante, porque muitas das vezes a gente escuta muito de Deus, era o meu caso também, escuta, 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 mas não toma uma posição porque não quer se submeter. Submeter.
né? Você quer ter tudo. Você quer ter o mundo, Isso. você quer ter a vida com o mundo e quer ter as bênçãos de De Deus também. Deus. Porque de Deus você só quer a Só a bênção. bênção. Você não quer É, compromisso, né? A pessoa quer só as bênçãos, não quer compromisso. E precisa, para você ser uma mulher de Deus ou um homem de Deus de verdade, tem que ter o compromisso, tem que abrir mão de muita coisa, como a senhora falou. Que lindo, bispo, pastora, porque abrir mão é é difícil. difícil. Você abandonar uma prática que você vem, às vezes, há anos, né? Sofrer mudanças, Mudança. porque Transição, né? As transição transições. é difícil. difícil, né? Mas é muito importante, porque o evangelho, quando entra, ele transforma. Transforma. A transforma, palavra transforma, Transforma. né? E é tão lindo o que Deus faz, né? Assim, quem tá lá fora acha complicado, acha difícil, acha penoso, acha perda, né? Sente, Sem- eu vou perder. Se eu for para Jesus, esse negócio de ir para a igreja, ficar orando, é perda, é prejuízo. Quando a gente vai para Jesus e Deus transforma, a gente vê que não foi É perda, verdade. Foi ganho. foi ganho, né? E a gente começa a arrepender de não ter ido De não antes. ter ido, eu falo isso, eu falo isso. Assim, eu era alguém que eu gostava de funk, eu gostava de Carnaval. pagode, eu gostava de carnaval. Muito. Era alguém que eu olhava as pessoas assim, a senhora falando sobre, né? Você falando sobre, e a gente não quer abrir mão, a gente quer estar com Cristo, mas não queremos abrir mão, né, do que a gente já tem para estar com Ele. Então, eu era alguém que, assim, que eu gostava, né? Eu amava, né? Shortinho curto. Eu olhava para os crentes e falava assim, meu Deus. Até que eu fui numa igreja, eu não sabia que esse Deus, quando ele quer, ele revela, né? Até os nossos pensamentos. E eu olhava para minha irmã, para a bispa, eu olhava para ela e falava assim, nunca que eu vou ser crente, né? Eu falava dessa maneira, dessa forma. Nunca que eu vou ser crente, nunca que eu vou usar uma roupa, né? Até o chão, né? E depois que eu deixei Deus a transformação, né? Deixei o Senhor transformar, é a alma, né? É o nosso ser. Hoje em dia eu costumo dizer, se a roupa não for lá embaixo, para mim não, né? Não Não tá dá, feliz. não tô feliz. Então, é as transformações, né, que o Senhor ele traz, ele faz. É possível sim a gente abrir mão, né? Das coisas que tem lá fora, das coisas que tem no mundo, pra gente viver uma nova vida em Cristo. E eu costumo dizer que se eu soubesse que viver, estar com o Senhor, né, fosse tão bom, porque eu não tive perdas, eu tive ganhos, ganho de experiências, né, ganho na maturidade. Hoje, a mulher que eu me tornei hoje, eu fico só à mão de Deus, né? Porque Que nós lindo. éramos improváveis, né? Onde a gente morava, né? No meio dos nossos vizinhos. Então, hoje a gente vê pessoas que viu o nosso antes e vê o nosso agora e que fica assim, meu Deus, como, né? Deus tem poder Deus tem mesmo. poder, né? De fazer a gente né? Aquelas pessoas que ninguém dava nada. Mas com a chegada de Jesus na nossa vida, né? A gente perdia. Quando a gente não tinha, a gente houve só percas. Mas depois que ele chegou, né? Houve esse ganho. E é possível, sim, a gente deixar Jesus entrar, transformar, né? Para que a gente possa viver uma nova vida. Claro que passar por transições não é fácil, né? Você tem que abrir mão. Na verdade, às vezes você vem de costumes, famílias, né? Mas quando Jesus chega, tudo isso aí diante de Jesus Pormenores. menores, é verdade, é menores. Então, pastora, eu quero que a senhora, vou pedir a senhora fazer a gentileza de falar um pouco mais sobre isso, porque quem está nos assistindo, às vezes está vivendo uma vida exatamente, está assim, no muro, né? No muro. Sem força para tomar uma decisão, uma posição verdadeira, né? Porque também o processo que Deus faz, você tem que permitir. Permitir. Você tem que aceitar, né? E tem muitas pessoas que até querem, olham, falam assim, poxa, como é bom, ai, meu Deus, eu quero ser uma cristã assim, quero estar... E não consigo. Mas por quê? Porque não está fazendo escolhas certas, né? Então fala um pouquinho dessa época, como é que a senhora era antes de Jesus?
Gostava de que exatamente? Para a gente esclarecer um pouco mais, isso que é importante. Gente, eu era uma Como é que pessoa... era a sua vida? Minha vida. Olha, gente, vou falar pra vocês, assim, eu casei com 15 anos, né, com meu Meu esposo, Deus, que com 15 cedo. anos de idade, e nós estamos até hoje, Glória a Deus, né, há né? 27 anos de casada, né, estamos até hoje, e assim, a gente vivia, assim, uma vida, um casamento, assim, turbulento, né, confusões, Muito brigas, samba, mu- muita muita cerveja, muita. cerveja. Eu ia, Fala deixava ele, tudo, achava pastora. tudo isso. Eu ia, deixava ele, achava que ele tinha que entender que agora eu sou casada, eu tinha que ir porque eu gostava. Ele tinha que entender, tinha que olhar os filhos para mim poder ir, ele tinha que Aí ficar teve os em casa. Eu filhos. tive os filhos. A gente tinha que ficar em casa. E assim, eu ia, não tinha. Eu achava assim, eu casei, agora não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem quem vai Ele tem que mandar em mim, aceitar. Olha né? que Eu não coisa. vou me submeter a homem. Eu achava isso. Então era aquela mulher totalmente sem paciência, não conseguia, né, ouvir não. Né? E aí, quando ouvia um não, era aquela confusão, era briga, e dentro disso tudo tinha isso, saía, aí ia pros funk, E as crianças? deixava com as minhas irmãs, deixava com a minha mãe, olha que eu tô indo, aí ia. Ele Aí, ia contigo, o marido não, não. aí tinha vezes que ele não queria ir. Eu falei, ah, então Ficava você não vai, mas brigava. eu vou. E deixava ele e eu ia, né? Quando chegava em casa, eu já sabia o resultado daquilo ali. Que eu já sabia que ia Confusão. ter confusão, porque eu fui, né? Não sabia submeter, respeitar. E sabia, eu mesmo sabendo que tinha confusão, quando a gente não tem Cristo, né? A gente segue Peita, naquela linha, enfrenta. né? A gente enfrenta. E vou, eu sei que o resultado é confusão, é briga, mas eu vou mesmo assim, e ia, né? Mas quando chegava ali daquele baile, ou daquele pagode, ou daquela roda, era a realidade. Quando o DJ dizia assim, a saideira, aí já começava a vir a nossa realidade do que eu teria que enfrentar, né? Do que eu teria que enfrentar, o que eu teria que passar ao chegar em casa. Porque hoje a gente tem um entendimento. Tudo aquilo ali era momentâneo, era passageiro, né? E a gente já vinha pelo caminho, eu já vinha pelo caminho. Meu Deus, eu vou enfrentar isso. Mas também eu já fui. Curti o que eu tinha que curtir, né? Se tiver Efeito confusão, ilusório, né? Efeito ilusório, né? ilusório. Se tiver confusão, vai ter confusão, mas eu já fui, né? Então, tipo assim, eu não queria saber, eu falava que ia aí, os amigos chamavam, entre aspas, né? Os amigos chamavam para ir, a gente ia. Mas dentro de mim, Ângela. irmã Ângela, havia um vazio. Que a bebida não bebia, fazia tudo de cara limpa. Né? Não bebia, que eu não gostava, nunca gostei de bebida, mas tudo que fazia, eu fazia tudo de cara limpa. Né? Mas dentro de mim havia um vazio muito grande. Porque eu ia para preencher aquele vazio, que eu achava que o funk ia preencher, que as Que o marido não saídas preenchia, porque a expectativa seria que o seria marido preenchesse, preenchesse. mas não. Aí o marido não Não preenche, preenche. porque Aí fica vão aquela. arrumar. Aí que filho também Mas não não preenche. Não preenche. adianta, que Olha, nada gente, preenche o que lugar que testemunho é que de é de Jesus. Deus, de Jesus. Ninguém, nada, dinheiro não Nem preenche, poder, nada. posição, poder, lugares, viagem, não preenche o lugar que é do Senhor. Talvez, às vezes tem alguém, eu costumo dizer, tem pessoas que têm tudo para ser, mas porque ainda não é? Porque Jesus ainda não fez, não chegou, não deixou Jesus entrar, né, na sua vida. E não adianta, enquanto ele não entra, você pode ter diploma, você pode ter você pode ser poliglota, você pode ser ter milhões na conta, mas estiver faltando Jesus na sua vida, nada disso se importa. E o que faltava em mim. Eu era uma mulher extremamente nervosa, né, de qualquer coisa assim, uns nervos assim, né? Assim, ficar abalado, Pastora. se tremendo. E depois que Tinha ansiedade. ansiedade, né? E não Tinha sabe, toques de de ansiedade, ansiedade, momentos, né? né? Momentos, né? E depois que Jesus assim chegou, entrou, gente, digo para vocês, foi a melhor coisa da minha vida. Que E nesse dia, a senhora lembra bem do dia? Como é que eu foi? lembro, Como é que a senhora estava? Como é que a senhora ouviu a voz de eu Deus? Como lembro, é que aconteceu? eu Pode nos lembro. contar? Eu estava indo em Nilópolis.
Aí a bispa Cristiane estava num culto. Aí ela me viu no ponto. Aí ela, vem aqui para receber uma oração. Eu falei, ai, já vem ela. Porque quando a gente não aceita a vontade de Deus, né? A gente bota defeito, né? Quem quer nos ajudar, que nos ama, nós colocamos defeito. Aí é chato, aí quer ficar pegando no meu pé. Não é, o amor já de Deus sobre nossa vida. Eu ficava assim, ai, já vem ela. Aí o que ela quer? Ela, irmã, vem aqui fazer uma oração. Aí eu peguei, vou lá, pra ela não ficar falando, perturbando, pegamos fomos. Quando eu entrei, aí só eu e Deus sabiam os meus pensamentos. Ninguém sabia. Aí a pastora veio, essa pastora lá de perto, né, da nossa, onde a gente mora, perto da igreja, Bispa Rose hoje, ela veio, me orou, quando ela orou, ela falou assim, ó, ela começou a falar o que eu estava pensando no momento. Eu falei assim, Deus me livre. Falei, ai, eu ser crente, usar uma roupa desse jeito, nunca que eu vou ser crente. Eu não falei nada para ninguém. Eu não conheci, só pensei, eu não conheci, não sabia que o poder de Deus né, revela. E ela falou assim, olha, mulher, eu tenho um recado de Deus para sua vida. Eu falei, já vem eles. Quando a gente não quer ouvir a verdade, a gente fica com medo de ouvir, né? A gente fica com medo. Eu falei, já vem, quer ouvir, já vem mas tem medo. Tem medo. Eu falei, já vem essas revelações. Aí ela falou assim, olha, para tu saber que eu sou Deus, eu falo, vou te revelar o que você acabou de falar. Você falou isso, que você nunca seria crente, nem colocaria uma roupa dessa. Mas porque você falou, eu, o Senhor, irei transformar a tua vida. Gente, a partir do que eu ouvi, e era lindo, época de Natal, de Ano Novo. Coisa linda. Sabe quando você vai comprar as coisas, você fica presa ao que você ouviu? Eu falei, não, que é isso? Que Deus é esse? Ele revelou que estava na minha mente, não foi nada para minha irmã, e nem para quem orou, e nem para quem me orou, falou, não, que Deus é esse? Aí aquilo ali, Deus já foi foi a semente que foi plantada. Deus me fez conhecer o Deus que revela, né? O Deus que mostra. E dali adiante, eu já não era mais a Fábia que eu era. Eu passei a ser, eu não quero conhecer esse Deus. Esse que Deus lindo, que fala, pastora, esse Deus né? que revela, esse Deus que transforma. Aí você aceitou Jesus ali mesmo? Aí eu me decidi. Falei, não, me decidi. Aí passou. Aí foi que a gente a gente sabe quem é o Deus da revelação. Quando a gente quer a despedida, né? Não, depois do Natal, isso. Só depois do Ano Novo do Natal, meu Deus. Vamos esperar um pouquinho. A misericórdia de Deus é grande, né? Muita. Mas nós somos assim mesmo, éramos, né? Aí nós vamos esperar. Aí esperei, falei, não, Senhor, eu vou me posicionar, porque eu preciso. Aí eu vi que com Cristo, tudo aquilo que eu sentia, eu já não sentia mais. Então, o que faltava? Aquele vazio preencheu. Então, o que faltava era ele na minha vida. Então, assim, não tive muitas dificuldades de... Assim, eu gostava, né, de pagode, funk, de sair, de curtição, mas quando ele entrou de verdade, né, eu costumo dizer aquela passagem da Samaritana, né, que quem conhece a fonte não volta a sentir, não vai para buscar água no poço, né? E eu conheci a fonte, que é Jesus. E ele nunca mais me fez sentir sede de nada que Glória eu gostava, a Deus, nunca né? mais. Que testemunho lindo. Nunca mais ele me fez sentir sede das coisas que, né, eu achava que eu tinha que ter, que fazer para eu ter uma felicidade, né? Ela enganosa, né? E depois que eu bebi da fonte, porque a Bíblia fala que ele é a fonte, né, de água viva. E essa fonte está na minha vida até hoje. Amém. Né? O nome do Senhor Glória a Deus. ser glorificado. Tem umas perguntas aqui que eu vou perguntar, mas antes eu quero dizer para você que está nos assistindo, que entrou no canal agora, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, dá o like, ativa o sininho, não deixa de compartilhar. Que programa lindo, né? A pastora veio com tanto amor para falar de coisas tão sérias, né? Da transformação da sua própria vida, que não tem riqueza maior. É verdade. Não tem bem maior na sua vida, para você, para mim, do que a nossa libertação, do que a nossa salvação. Não tem. É o bem maior que um homem, que o ser humano pode ter, é a sua própria salvação. Vamos lá.
A outra pergunta é o seguinte: soubemos que a senhora tinha um casamento, como a senhora mesmo fala, conturbado, devido à sua a forma de viver, né? De entender a vida, de agir. E por muito tempo a senhora era casada por uns 7 anos, teve um casamento conturbado, né? E diz pra gente, orou também durante esse período, depois que a senhora se converteu, começou a orar pelo casamento. Obviamente que a sua família também já vinha, né, orando pela sua vida, porque não é assim É do nada, verdade, né? verdade. Sempre tem Tem alguém alguém que por está trás. por trás É, orando, né? Pedindo, clamando a Deus pela vida, né? Então diz assim: o que te manteve firme na fé durante 7 anos de oração pela restauração do seu casamento? Como é que a senhora conseguiu e veio a restauração? Como é que foi esse processo? Como é que perdurou isso e como é que chegou o processo de restauração? e aí, durante esse tempo, né, e aí meu esposo, Fábio, eu tô tentando. E eu, Ele ia Jesus na entrou, igreja? não Não. ia, não ia. Ele ia, me levava, né, com as crianças, mas ele Aceitou sua conversão de boa. aceitou porque foi melhor eu lá do que. Preferiu, dava menos trabalho para É ele. verdade, menos trabalho para ele. Né? Então fica Como é que é o aí, nome porque dele? é Pastor Ângelo. Pastor Ângelo, um abraço para o senhor. Quando o senhor quiser também vir dar o testemunho, nós estamos aqui de portas abertas para o senhor, tá bom? É só agendar com a Flavinha. Então aí eu vi assim ali ele lutando, né, perseverando, até que, né, eu comecei a colocar os pontos, os valores, né, os valores, né, valor da família. E a Bíblia diz lá no livro de Romanos 12:12, né, que a paciência ela produz a perseverança. Perseverança. E o Senhor me ensinou a ser paciente, né? Dentro de um cenário que eu não era, só com Jesus, né? Ele me ensinou a Ter essa ter paciência. essa paciência. Aí foi quando Deus falou, durante muito tempo, sem ele ter Deus, né? Ele fez de tudo, né, para não acabar o casamento, para a família não, né, se dividir. Então agora eu, Senhor, te darei paciência, para que você venha perseverar, né, em oração, em busca, para que eu venha alcançar toda a sua casa. E o Senhor ele me ensinou, nós mulheres, ser paciente, né, gente, né, a gente vive num tempo, né, que é isso, é muitas coisas que nós temos que resolver, né? E eu digo para você Com que três com filhos, 3 filhos, que é uma luta grande malu- também, né? Não é mole. Uma casa, uma 3 filhos para cuidar, uma igreja também que para você já cuidar passa também isso. a tratar, da igreja, né? Trabalhando, prestando serviço a Deus. Não é fácil Não é mesmo, fácil, não. não é fácil. E nós, assim, o Senhor me ensinou a perseverar. Agora você vai perseverar, mas vai perseverar na maneira certa, da maneira Dentro da correta, palavra. dentro da palavra. Se você, eu vou tocar, né, em traumas de infância, Foi trabalhando. Deus foi fazendo a obra. Eu sempre pedi a Deus, eu falei, Senhor, eu não quero que o Senhor transforme fora, mas eu quero que o Senhor transforme primeiro Por dentro. dentro. Porque a melhor transformação não é de fora. Porque a de fora, né, alguém me olhando assim, eu passo, eu sou aprovada, né? Mas a transformação de dentro é a minha família, né? É a nossa família. É no dia a dia que ela vai ver a nossa transformação. Eu sempre pedi para o Senhor, me transforma de dentro para fora. Quando eu estiver pronta, né, dentro, né, Senhor, o Senhor vai e começa a fazer o que o Senhor tem para fazer fora. O Senhor falou assim, então já que você pediu, então eu vou tocar na tua, vou te dar a paciência que você não tem. É, já tocando, né, vai tocando, aonde a gente vai falando assim, Senhor, isso aqui o Senhor pode. O Senhor não vai tocar no que eu libero para que Ele toque. Ele vai tocar naquilo que eu tô presa,
né? Que ele acha que é importante que para te libertar. Pra me libertar. É E ele que faz a obra, ele que é o dono da obra. É ele. E ele vai tocar na tua impaciência. Vou te dar paciência para você poder produzir perseverança para que toda a sua casa seja alcançada. Então, pastora, mas para ele lhe dar paciência, a senhora teve que ter muitos episódios de problema, de dificuldade com o marido, que a senhora ali teve que, naquele momento, ter paciência. Tem algum que a senhora pode assim, falar que foi um momento que a senhora achava que não ia passar aquele momento sem a senhora gritar, espernear? Tenho, ó, eu me lembro de algo que... Aí, é assim, quando você tá em Cristo, né? Começa as suas experiências, né? Com o Senhor. Aí, o homem não bebia, aí começou a beber. Eu falei, meu Deus, né? Aí eu falava assim, meu Deus, agora chamava, vamos pra igreja. Não, vou pra casa, igreja, nada conta, né? Cada um com a sua... Que ele tinha um costume de ir pra igreja, né, católica, junto com a mãe dele, e ele foi criado assim. Não, você vai pra tua igreja, eu vou pra minha. Aí tudo certo pra gente poder, pra ele poder ir. Hoje eu vou, no domingo, hoje eu vou. Aí, vai hoje? Vou. Quando chegar na hora de ir, não vou ir não. Aí Deus pra mim, e aí, aquela vontade, né, mas tu não falou. De brigar, chamar atenção em Deus. Eu tô trabalhando. E isso pra mim era algo assim, muito assim... Te controlar. De me controlar. Né? Porque quando a gente é impulsiva, falar, né? Quando você é impulsiva, você não quer se calar, você quer agir naquele momento. Explodir, você quer brigar, botar a sua vontade ali. Aí Deus falando pra mim assim, eu vou tocar nesse teu ponto, eu vou te ensinar a ter paciência. Você não veio? Eu não te esperei? Gente, que maravilha. Eu não te esperei, você não tá aqui. Então eu vou fazer. Aí, quando é em nós, né? É muito engraçado. É verdade. Agora, quando eu me vejo em você falando. Porque quando é em nós, a gente quer que o do outro seja mais rápido, sendo que a gente entender também demorou. Foi o tempo, Deus teve paciência. Aí Deus olha pra ele com olhar de misericórdia. Aí eu saía, aí dia de domingo eu vinha, quando ele não dava pra ir nos buscar, a gente passava na lanchonete, eu via todas as famílias, filhos, esposos, a esposa, os maridos e os filhos. Eu parava na lanchonete e via e falei, Senhor, um dia a minha causa, o Senhor vai fazer isso na vida do meu filho. Eu não quero que ele só me leve e me busque, mas eu quero que a gente sentar junto para cultuar e quando acabar um culto, a gente sair como família, todo mundo junto, né, para ir numa lanchonete, confraternizar. Tá junto. E eu falava, você um dia o Senhor vai fazer, mas não foi fácil, porque primeiro Deus tinha que tratar em mim, porque não adianta eu orar para que Deus liberte esposo, liberte filho, se você não tá se eu ainda não estava livre. Né? E o Senhor assim me fez entender. E o Senhor começou a tocar nisso. Tenha paciência. Abençoa. Tem estratégia. Eu me lembro que ela pequena e o outro com 5, 6 anos, ela pequena, eu ia. Falei, Senhor, não, agora eu quero a convenção desse homem. Eu quero que o Senhor entre. Eu quero que o Senhor... Deus ainda faz. A Bíblia fala que se a paciência produz perseverança, então é na perseverança. Eu falei, Senhor, se o Senhor vai produzir, o Senhor vai me dar perseverança para que eu possa ver o que o Senhor irá fazer na vida do meu esposo. Quanto mais a gente busca, parece que as coisas vai se levantando. Fica maior, claro que é. Fica maior, vai porque se levantando. Deus tem um propósito e o diabo se levanta também, né? É verdade. Pra ganhar terreno. Pra ganhar que é terreno. O momento que ele acha que vai... É verdade. E assim, muitas coisas eu tive que aprender. Calma, Deus me dando paciência, calma. Na bebida. Ele não era aquele homem de beber, mas quando bebia, né, a gente sabe, né, que se altera, né? E assim, coisas que a gente não gosta, como mulher, para poder fazer entender algumas coisas, era um pouco complicado, mas ali eu assim, fui perseverando em oração, pegava eles, não tinha tempo ruim, a gente botava no carrinho, ia para as consagrações, não ligava. Não tinha chuva, não tinha nada. Filho não é obstáculo para a gente buscar, quando você tem um propósito. Nem filho, nem ninguém. É obstáculo para a gente poder, quando a gente persevera em Deus. E como se persevera? Através da oração. E o Senhor me ensinou, tu vai orar por ele, abençoa. E aonde eu ia, levava roupa, levava foto, né, dele. Eu estava falando lá em casa, nós precisamos voltar
né, Essas esse práticas. evangelho, essa prática. Essas práticas, né? né? De orar, De lutar orar, em de oração. lutar. A gente hoje abre mão muito fácil. Muito fácil. E sobre Se nossa vida é cansa uma fácil. palavra, se Se cansa cansa fácil. fácil de orar pelo outro. É verdade. Se cansa fácil de De pelejar. pelejar. A gente não quer mais perseverar para pagar o preço. É o tempo do evangelho fácil, Fácil, né? fácil. Eu costumo dizer, eu falo assim, gente... Assim, Na zona de na conforto. zona de Você conforto. tá tudo bem ali, confortável, toda confortável, e quer que Deus esteja... que o evangelho esteja produzindo na sua Produzindo vida. na sua vida. Ele não vai, ele só Sozinho, produz. é. Não, ele só produz quando você entende quem é ele, quando você persevera, você vai produzir. E fui ali vendo Deus assim produzindo em mim e alcançando a minha casa, né? O Senhor assim me dando paciências, sabedoria, né? Porque já não era mais a Fábia, a Fábia que não conhecia, agora é a Fábia que Cristo vive em mim. E ele foi me dando sabedoria como esposa, não só olhar os defeitos, né? Olhar também as qualidades, perseverar em oração. E o Senhor assim me ensinou a perseverar em oração até que ele Fez a obra. Deus fez a obra. E tua Que casa, Deus- como é que ficou? Quando esse homem se converte, e aí, como é que faz? Olha, assim, Como é que fica? olha, O casamento, os filhos, a casa, a rotina, como é que ficou? Aí eu falei, Senhor, e orando, pedindo, Deus fez. Aí eu me lembro que o dia que Deus fez, eu falei assim, eu tava. Chega uma hora Nem que a gente acreditou. persevera, Nem só que que a gente se acreditar. cansa. Nós se cansamos do tempo de esperar Deus fazer, né? E eu falei assim, aí tem um dia que eu falei assim, não vou mais falar nada não. Ah, Senhor, eu nem acredito mais, você vai fazer. Aí foi num dia que ele falou assim, eu vou ir no culto com você. Ele foi num culto de libertação. Aí, quando ele ia, o pastor falava assim, alguém para Jesus? Eu falei, esse homem nunca levanta a mão para se converter. Deus está falando. O que ele mais quer? Deus está falando coisa forte aqui da vida dele. E nada, teve um dia que eu falei, Senhor, não oro mais. O Senhor faz. Aí foi o dia que ele levantou a mão. Falou assim, eu quero Jesus. E a partir daquele dia, A vida mudou. todas as correntes, sentenças, né, que assim havia ainda, né, sobre, né, nosso casamento, nossa família, nossa casa, foram quebrados. Amém, né, glória a Deus. No nome de Jesus. E Glória a Deus. assim, ele sempre, assim, fora o que, assim, né, alguns assim, defeitos, mas ele sempre foi um homem Também sempre cumpridor da obrigação responsável, dele, sempre como foi um marido, bom né? esposo, Como ser um bom humano. pai, isso, sempre foi. Só que com Jesus melhorou Mudou mais muito, ainda. né? Ficou melhor, né? Ah, que Ficou melhor, beleza. né? Toda a casa, ele entendendo, eu entendendo, né? Os filhos, né? Entendendo. Deus assim veio encaixando cada coisa, né? No seu lugar. A gente ali buscando junto. Tudo aquilo que... Aí passa aquele filme na nossa mente, na nossa cabeça, né? Aí tudo aquilo, eu falei, Senhor, hoje eu vivo resultados daquilo que eu te pedi, né? Hoje eu estou vivendo resultado da oração, dos montes, né? Da renúncia, da obediência, né? Que eu fiz. Que E hoje nós estamos lindo. vivendo esse resultado. Vale a pena. Vale a pena, Vale né, a pena. pastora? Vale. Isso que é, né, o nosso verdadeiro objetivo, né? É a gente buscar um bom resultado. É verdade. Porque a gente tem que plantar para ter uma boa colheita. Se você não plantar bem, como é que você vai ter uma boa Não colheita? terá, né? é verdade. Cristão tem que plantar todos os dias para o reino, no reino. Tem que estar plantando em tempo. A própria Bíblia diz que é para plantar em tempo, fora fora de do tempo. tempo. Não pode deixar. Nós vamos ter que agora, eu vou pedir a você, porque nós vamos agora fazer os nossos comerciais, vamos passar a vinheta. Nós temos duas patrocinadoras, são duas empresas que patrocinam esse programa e que a gente tem que agora passar essa vinhetinha, um minutinho, rapidinho, um cafezinho aí que você toma e a vinheta vai chegar, tá bom? Aí, ó, podem começar a assistir. Não posso esquecer das nossas patrocinadoras. A Qualificar Serviços Limitados. E a Rarice.
não podemos deixar de dizer para você que se você tem seus empregados e não quer mais administrá-los, é só fazer um contato com a Rarice, é só fazer um contato com a Qualificar. A Qualificar, ela trata mais de construção civil, né? Ela vai organizar a sua construção, ela vai executar com bons profissionais, vai administrar a sua obra, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça, você vai estar passeando e nós vamos estar, as empresas vão estar administrando. A Rarice também é a mesma coisa, tá bom? Ela é mais voltada para os serviços gerais, portaria, administração, tá bom? Não deixe de fazer o contato e fechar o contrato. Aqui está, Qualificar. E aqui está, a Rarice. Muito bem, voltando aqui, né? Assim, uma pastora, a senhora era uma mulher comum, normal, do mundo, aí se converte, Deus faz a obra na família, tem seus filhos direitinho, começam todos a servir a Deus, indo para a igreja, a senhora se torna líder, né? Dentro da igreja, junto com o seu... Quem foi ungido a pastor primeiro? Foi ele ou foi a senhora? Foi eu, fui ungida a pastora primeiro. Senhora, né? Fui ungida a pastora primeiro e depois de assim, alguns anos, ele, né, se converteu orando, lembrando que foram 7 anos orando para que o Senhor viesse, né? Fazer uma obra na vida dele. E eu fui ungida pastora, missionária, depois fui ungida pastora, e depois ele foi ungido a pastor. A pastor. Aí passaram os dois servindo na mesma igreja. Na mesma igreja. E como é que foi quando a senhora se tornou uma pastora? Porque uma pastora é uma coisa sublime demais, né? Porque o pastor, a pastora, cuida das ovelhas, né? Trata diretamente com as ovelhas. Tá ali para cuidar, para proteger, para guardar, para orientar, para dar ensinamento. É uma líder, né? Se torna uma grande líder, né? De muita responsabilidade. Não são todas mulheres. Tem mulheres aí que trabalham, são missionárias, são grandes missionárias, pregadoras, né? Tem mulheres que pregam muito bem a palavra, mas não chegam a ser pastora, porque não é o objetivo de Deus, né? Não é o que Deus tem, né, para aquela pessoa, e a gente tem que aceitar. Mas a senhora, como Deus teve pela misericórdia dele, de te levantar como pastora, como é que foi o sentimento de ser uma líder dessa forma, dessa maneira, pastoreando? Olha, quando Deus falou que é sobre esse chamado, eu confesso que a gente sente medo. Falou primeiro para a senhora ou falou pelas pessoas? Foi usando as pessoas para falar, olha a obra que eu tenho, lê a Bíblia, se aprofunda, vai se preparando, né? E nós fomos ouvindo durante muito tempo, fomos ouvindo. Só que chegou o tempo, porque o Deus tem um tempo de falar e tem um tempo de executar. De cumprir. Né? E chegou o tempo dele executar o chamado. E quando ele, né, começou a falar, assim, a gente é tomado pelo medo, porque seria uma responsabilidade maior. Uma coisa, eu costumo dizer que uma coisa é você ser membro, né? Outra coisa é você ali cuidar, outra coisa é você estar ali na frente com aquela responsabilidade, né? E eu confesso que o meu coração ficou assim eu tenho assim muito temor, né, às coisas do Senhor. Muito temor, aquele frio na barriga, aquele nervosismo, né? Porque as coisas do Senhor é muito séria. E quando Deus ele começou a falar que, olha, eu vou te levantar, você vai cuidar de vidas, vai cuidar de almas. Eu falava, Senhor, mas eu já cuido, né, da minha família. O Senhor, olha a sua volta, né? Toda a sua casa, como Josué falou, né? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor sempre sinalizava, olha a sua casa. Porque o nosso ministério começa na nossa casa. Fora a extensão do nosso lar. Né? E Deus começou a falar, você vai cuidar de vidas, vai cuidar de almas. E eu ali muito temerosa, eu falei, Senhor, Deus, olha para a sua vida, porque Deus é um Deus organizado, irmã Regina, né? Ele muito. É um Deus organizado, ele gosta de nem organização, de ordem, não gosta de bagunça. E para mim aceitar isso, Deus fez eu entender como era o antes da minha vida, como era, né, o que ele fez,
né, sobre a minha vida. Deus, então, olha a ordem da sua vida, né? Deus mostrando para mim, olha a ordem da sua vida, olha a ordem da sua família, olha a ordem do seu casamento, Que lindo, né? né? E agora eu preciso te colocar na ordem do chamado, né? E eu falei, Senhor, foi muito difícil eu aceitar, chorei, falei, Senhor, não, tu tens comigo, até que eu fui num monte orar. Né? Eu falei, o Senhor vai me confirmar, e Pra o Senhor vai Deus tirar. confirmar. Para Deus confirmar. Eu falei, se o Senhor tem, o Senhor vai tirar de mim esse medo. Né? Essa insegurança Senhor, que tomou conta, né, de mim. Porque a gente acha que não é capaz, não vai dar conta, que não vai conseguir, porque é vidas, né? Cuidar de vidas. E eu fui no monte, lembro que foi no monte lá da Pedrinha Branca, lá indo para Cabo Sul. A gente subimos ali eu, né? Foi ali a Deus assim, eu tive aquele encontro de novo com Cristo, né? E o Senhor ali falou meu coração, veio aquele vento, eu deitei ali, comecei a chorar e Deus, te faço presente aqui, eu te sustento no teu chamado, eu vou te sustentar no teu chamado. Que lindo. Né? E eu desci daquele monte ali diferente, né? Eu falei, aceitando, porque antes eu não aceitava. Chamado, né? Aceitando o chamado. Porque não adianta Deus falar que você te dá se você não aceitar. Eu falei, eu preciso aceitar. Né? Eu desci dali diferente, aceitei o chamado, né? E fomos. Estávamos ainda na igreja da Bispa nesse tempo. Passamos um período, aí ela teve que ir para uma outra cidade. Aí eu e meu esposo e meu filho ficamos ali responsáveis. Foi quando Deus começou a trabalhar aquilo que ele teria com a gente lá na frente. Que maravilha. Começou ali. Ela deixou a igreja conosco num período de, bota aí, uns 4 a 5 meses. Foi como Deus começou a nos forjar, nos jogar dentro daquele fogo, né, do ministério. E a gente fomos entendendo, cuidando ali de Que vida, lindo, né? cuidando da Deus igreja, é maravilhoso. administrando, né, ali as coisas do Senhor. E hoje está com uma igreja com bastante membros, graças a Deus, cuidando de todo Cuidando mundo, de né? Tem muito vidas. jovem, que a senhora falou, Tem. né? Tem criança, né? Tem Que uma igreja sem criança, ela não cresce. Não cresce, é verdade. Igreja sem jovem não cresce, É verdade. precisa ter. Pastora, tem escola dominical na sua Tem igreja? escola dominical. É, porque é A muito... palavra tem que... Aqui eu sempre falo, estou sempre recomendando esse programa, a gente está sempre alertando. Nós temos aí, vou até chamar uma vinhetazinha que nós temos sobre os novos quadros que nós temos aqui para promover a oração, porque esses quadros novos é apenas para promover a oração, promover Corretíssimo. o que está acontecendo nas ruas também, que é o nosso quadro Pode Orar e o Pode Falar, que vão pessoas para a rua. Vocês vão ver. Vamos botar aí, roda a vinheta aí, porque aí vai saber, todo mundo vai entender como é que são esses quadros. Quero te dar uma novidade. Nós temos agora um quadro Pode Falar. É o quadro em que vão estar repórter nas ruas apresentando pessoas para você que vão estar respondendo perguntas pertinentes à Bíblia. Pode ser você a ser encontrado na rua, às vezes na porta da sua igreja. Eles vão estar por aí pelo Rio de Janeiro para nós colocarmos esse quadro para você assistir também. Então não esqueça, Pode Falar. Tá bom? Mas você pensa que acabou? Acabou nada. Nós temos também um novo quadro, Pode Orar. O que é, Ângela, o Pode Orar? São mulheres de Deus, homens de Deus, missionárias, que vão estar orando. Sempre, todos os dias, terão várias orações no nosso podcast Fala Comigo Deus. Sobre igreja, orando sobre o país, sobre os empresários, orando pelos missionários, orando pelas famílias, né? Nós precisamos muito de oração para estimular você que está nos assistindo, que nos acompanha, a lembrar que tem que estar em oração. A palavra diz que se a gente não orar, a gente não vence. Nós temos que orar para vencermos vencedores, ok? Você também precisa orar. Esse quadro Pode Orar é para te estimular, para lembrar você o quanto é importante o povo de Deus estar em oração. Pensa que acabou? Acabou nada. Temos ainda o quadro
pode divulgar. Como é que é? Ah, é assim, você tem a sua igreja, faz contato com o programa visita a sua igreja, faz uma parceria com a sua igreja, nós vamos divulgar no programa a agenda especial da sua igreja de eventos. E aí, vamos estar nos grandes eventos da sua igreja, podemos mandar um representante do programa para gravar umas tomadas lá do evento, para mostrar como a sua igreja tem trabalhado para o Senhor. Eventos de mulheres, de jovem, adolescente. Quantos eventos tem na sua igreja? Quantos calendários tem marcado todo ano, o ano todo? Então, é importante divulgar o que a sua igreja está fazendo, como ela está trabalhando para o Senhor, tá bom? Não esqueça de fazer essa parceria. Aqui, ó, pode divulgar, tá bom? E tome posse. Muito bem, retomando o programa, né? Continuando aqui com a nossa pastora Fábia dos Santos, que está trazendo aqui um testemunho lindo, maravilhoso, né? Da conversão da sua família, coisa mais linda do mundo que Deus tem feito. E agora, pastora, eu quero dizer para a senhora o seguinte: eu, por exemplo, luto muito com a minha família. Ora, anos. Aí teve um tempo aí que eu dizia, família grande, muito grande. Deus, esse povo gosta muito de a gente carregar nas costas em oração, meu Deus, não é possível. Aí esse ano Deus levou 2 irmãos meus na igreja, eu fiquei tão feliz, mas não converteram não, continua lá na vidinha deles. Mas eu tô assim, já tem um que já se converteu, alguns primos, e continuo orando, porque a gente não pode desistir, tem que perseverar. Verdade. Eles veem muito a minha vida, porque a gente tem que dar um bom testemunho para a gente ganhar as pessoas para Jesus. Nós temos que ser representante de Jesus mesmo, com muita alegria no rosto, né? É Vivendo verdade. com Cristo. Quem vive com Cristo tem problemas, tem dificuldade, mas tem a ajuda dele. Glória a Deus. É do Todo-Poderoso, né? E agora nós estamos chegando, caminhando já para o finalzinho do programa, falta pouquinho, e eu quero dar uma oportunidade para a senhora falar um pouco, assim, de acordo com a palavra, dar um conselho, né? Para quem está passando por essa luta também com a sua família, que acha que não tem mais saída, que não está chegando a hora, que parece que as orações não chegam ao céu, aí cada que luta, quanto mais luta, pior fica, né, gente? Esse Verdade. momento aí. Dá um conselho aí para esse povo que está nos assistindo aí. Então, eu quero te aconselhar mediante, né, Deus, assim, vai falar, né, o seu coração, você que está sem perspectiva, que acha que Deus ainda não, que Deus não faz. Nós somos prova viva de que o Senhor Ele faz. E um conselho que eu te dou na tua caminhada: não abre mão de nada, né? Que assim o Senhor confiou, colocou sobre as suas mãos. Persevera, né? A oração é o elo, não adianta. Se eu não perseverar, né, em oração, não tem como eu viver os resultados, né? Então, persevera, declara, né, a sua dependência a Cristo. Nós sozinhos não fazemos nada. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. É o que nós precisamos entender, né, nesse tempo. Né? Vivemos um tempo que, né, não queremos mais queremos sermos pacientes. Para que venhamos perseverar. Se eu não tenho perseverança, eu não tenho resultado. Se eu não persevero, se eu não oro, se eu não busco dentro da palavra, né, do Senhor, eu não tenho como eu viver os resultados da libertação. Deus liberta, Deus salva, Deus cura. Deus, Ele tem esse poder, né, irmão? Ele tem esse poder. Então, eu te aconselho, você que está aí, né? Ah, mas eu já oro muitos anos. Continue orando, porque o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Quando eu menos achei que meu esposo não ia vir, não ia se converter, foi quando eu menos esperei. Você entender que o tempo não é nosso, o tempo é dele. Deus fez o tempo acontecer.
Deus fez o tempo chegar. Então, a nossa obrigação como cristão, você que é esposa, que ora pelo teu esposo, você que é mãe, que ora pelo teu filho, né? Você que é avó, que ora pelo teu neto, tia que ora pelo teu sobrinho, não deixe de orar, né? A cobertura, temos que ter essa cobertura, né? Que se hoje eu tenho um testemunho para contar aqui, é porque meu esposo teve uma cobertura, teve alguém que orou, teve alguém que perseverou, né? Muitas vezes a gente perde porque a gente não quer mais perseverar. A gente abre mão porque o perseverar requer tempo, o perseverar requer responsabilidade, é compromisso, é você estar ali todo dia ali orando por alguém, buscando por alguém. E a gente vive um tempo que o diabo ele quer fazer com que a gente perca isso, não persevera não. Vê a dificuldade, abre mão, né? Vê a dificuldade, troca, né? Vê a dificuldade, nem isso aqui não é para você. É isso. Nós temos que aprender, irmãos, em Cristo, perseverar nas dificuldades. Temos que perseverar. A gente vive um tempo que tudo se troca, né? Tudo quando não está de acordo, né? Quando eu não tô gostando, não tenho paciência para isso não. Aí eu já vou, aí a gente, assim, eu vejo pessoas que tá vivendo uma fase da sua vida, né? Que se perseverasse ali um pouquinho, né? O céu tem todo o poder de fazer e você olha e fulano, como é que tá? Não, pastora. Não, ó, não aguentei, não esperei, né? E o diabo, ele tá aí, né? Onde ele faz festa com Onde as ele faz famílias, tá bagunçando com as Tá famílias de crente, de crente, não é de cristãos. evangélico, é de Bagunçando, entrando não. muito. De evangélico, tá bagunçando, porque a gente já não se quer mais, a gente já não se quer mais Lutando por lutar, a gente não aquilo. quer mais lutar pela causa. Melhor separar logo. É melhor separar, é verdade. É melhor abrir mão, Abrir mão. pro filho no tráfico, é melhor abrir mão pra filha da prostituição, é melhor abrir mão, né? Pra bebida, pro vício, não. Você tá diante de alguém, né? Contando esse testemunho aqui, que eu perseverei 7 anos e hoje. Meu esposo é pastor, é uma bênção na mão do Senhor. Glória Meu a filho Deus. é pastor, minha filha é diaconisa, da filha é obreira, tenho 4 netinhos, Que pra honra e lindo. glória do Senhor. Tudo na casa de Deus. Tudo na casa do Senhor. Minha Deus, nora que lindo. é missionária, meu genro, minha filha tá noiva para casar, é obreiro da casa do Senhor. Deus tem o poder de restaurar. Mas como ele restaura? Através da perseverança. Lembre-se que a paciência, ela produz a perseverança. E eu carrego comigo até hoje Amém. esse versículo, né? Que Amém. a paciência produz perseverança. A perseverança irá nos fazer viver, amém? O resultado, né? Não é só choro, não. O melhor de Né? Deus, De é na Deus, nossa o melhor de vida. Deus. Amém? Então prossiga, insista, não abre mão. Amém? Nosso maior tesouro, irmã Regina, é a nossa família. É verdade. É a nossa família. Não abre mão do seu lar. Verdade. Não abre mão da sua família, do E seu tá casamento. sofrendo tanto ataque. Que está sofrendo. E eu falei, Senhor, um dia, se tiver essa oportunidade, e hoje Deus me deu essa oportunidade, eu vou falar do meu testemunho, né? E talvez você vai ouvir, vai estar num lugar de ouvinte, mas amanhã o Senhor pode preparar para você oportunidade, Amém. da tua perseverança, de estar aqui contando do que o Senhor fez. Amém. Amém? Você vai ser convidado, pode ser o próximo a estar aqui ou a próxima daqui a pouco contando também seu testemunho, porque é para isso É que verdade. nós temos esse programa aqui, para dar oportunidade, pastora. Eu estou muito feliz, muito alegre, quero lhe entregar um mimozinho do programa, não é um presente, é só um mimozinho. Tá? Pra Ai, senhora, gente, quando estiver que tomando lindo. sua água em casa, Eu vou lembrar. postar lá nos meus stories. Adoro, adoro. Muito bem, estamos chegando no final. Vou convidar você para me acompanhar as redes sociais daquela que vos fala, vulgos vos fala, que é Ângela Risse. Meu Instagram é @r.Angela Risse. O Fala Comigo Deus, você já falei, mas vou falar novamente para você não esquecer de nos acompanhar. O YouTube, podcast, Fala Comigo Deus. Instagram, Fala Comigo Deus Cast.
TikTok, Fala Comigo Deus Cast. Assim você nos encontra. As Pílulas da Dona Ângela vai passar a ser não mais as Pílulas da Dona Ângela. Eu acho que já posso até estar falando para vocês, né? Que vai ter uma mudança aí, né? Acompanhe o programa para você saber que nós aqui somos da mudança. Mas não é por falta de perseverar, certo. é por crescer, é por perseverar. Aí cresce e aí tem que vir as Coisa mudanças, linda. coisas boas aí por aí. Muito bem. Agora eu quero dizer para você o seguinte, a rede social também da nossa convidada, que ela tem Instagram, né, Tem pastora? Instagram. Instagram, pastora Fábia, é só isso. Isso. Facinho, facinho. Vai lá no Instagram da pastora, vai lá ver tudo que ela faz, os conteúdos dela lá, que eu não fui não visitar não, mas vou visitar com certeza. Com certeza deve ser maravilhosos, né? Estou encantada com a senhora, pastora, assim, feliz, muito alegre. Para mim é um presente de Deus esse programa com a senhora, porque Deus tem trazido Amém. pessoas aqui fantásticas, maravilhosas, de unção mesmo, pessoas cheias do Espírito Santo, que é isso que a gente quer, É né? verdade. Cristão cheio do Espírito Santo, porque estamos vivendo um tempo aí de muito anúncio negativo. Negativo. Muitas propostas negativas, muitos conteúdos negativos, né? Com relação a Deus, o Jesus Cristo, que denigre às vezes a imagem do nosso Senhor verdade. Jesus Cristo, né? Que fala pouco sobre aquilo, as grandezas de Deus, a grandeza da salvação. E a gente está aqui com esse programa para levar a salvação para você. Glória a Tá Deus. desanimado, querido? Assista o Fala Comigo Deus. Tá perturbado no trânsito, tá engarrafado? Fala Comigo Deus. Você vai ter muito conteúdo. Pode fazer seu seriado. Fala Comigo Deus. Tá acompanhando a novela? Deixa de acompanhar a novela. Acompanha o Fala Comigo Deus. Tem muita coisa lá, muito conteúdo mesmo, pastor. Estamos com bastante seguidores, assim, caminhando para uma evolução muito grande do programa. Nós só temos que agradecer esse Deus. Glória a Deus, é verdade. Muito obrigada de coração. Estamos encerrando, Guilherme? Muito bem, se não passa da hora, eu levo bronca, porque eu também me submeto, né? Tem muita gente que manda na minha vida, eu não me mando. É verdade. Né? Primeiro Jesus, depois Jesus, eu boto um batalhão de pessoas e ficam tudo brigando comigo. Gente, fiquem com Deus. Pastora, muito obrigada. Eu que Agradece a agradeço. Bispa Agradeço, Cristiane por sim. ter, né, enviado a senhora pra gente, ter indicado. Estou muito feliz, Bispa Cristiana. Um beijão pra senhora, tá bom? Ficam com Deus e, ó, tamo junto aí, Amém. tá bem? Obrigada pela sua audiência, obrigada por você estar conosco até agora. Continua com Fala Comigo Deus, é o seu programa de coração, de cabeceira de cama. Querida, assista. Chama vizinho, chama todo mundo para assistir os nossos episódios. E não esquece de tudo que está acontecendo no programa. Fica com Deus. Tchau. Obrigada, equipe. Obrigada a todos vocês. Obrigada às meninas, suas filhas que estão aqui conosco nos assistindo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Até Eita, o glória. próximo.